Fala, Samuel, tudo bem? Voltando aqui para a nossa jornada sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, falando com vocês sobre maus tratos. Fiquei devendo questões, né? Ia começar a fazer questões, o tempo já estava ali exaurido. Vamos fazer algumas questões, trabalhar, aprofundar esse tópico bem comum, bem essencial para a prova de vocês. Jogando na tela, bora para a nossa missão, para a nossa meta sobre o artigo 15 até o 18. Vamos trabalhando questões, começar com a bem atual, começar com a nossa Quadrix 2025, perguntou o seguinte para o candidato. Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, julga o item. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Aqui, a questão está certinha e ela cobrou para a gente o artigo 18, é literalidade do artigo 18. Deixe-me apresentar para você esse artigo 18, que está ali como um prelúdio do próprio artigo que fala sobre maus tratos. Então, nada mais, ele vai falar que é dever de todos, não é só da família, não é só do Estado, mas ele coloca um dever para todos de velar, é esse o verbo mesmo que ele vai utilizar, velar, proteger, zelar, são sinônimos aqui dentro dessa estrutura. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A Quadrix só copiou o artigo 18, volta e meia você vai encontrar várias questões assim, que cobre apenas a literalidade do artigo. Eis aí uma questão bem literal, bem tranquila para a gente fechar. Bora para ver se tem mais alguma? Quadrix 2023. Alto Paraíso, Estado de Goiás, prova na área de educação, monitor de creche. Os casos de suspeita, então ele trouxe pra gente, suspeita e de confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatória, tudo bem, obrigatória e exclusivamente, aí ele deu um erro aqui, ó. Ele não tem esse exclusivamente. O que a lei fala é sem prejuízo de demais providências. Sem prejuízo de demais providências. É isso que a lei vai falar pra gente, providências. Então já está errada a questão. Comunicados à autoridade policial. Aí foi loucura, né? A gente bateu um papo bem importante e nós sabemos que a comunicação, ela não é autoridade policial. Ela vai ser comunicado ao Conselho Tutelar. Ao Conselho Tutelar da localização. Bora lá? Então a questão ela vai estar errada e é o nosso artigo 13 que vai trazer essa especificação para gente. Ele fala que os casos de suspeita, de confirmação, de castigo físico, tratamento cruel ou degradante contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente, não tem o exclusivamente, comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva região. E como eu te falei, ó, sem prejuízo de outras providências legais. Então o fato de comunicar ao Conselho não exclui a comunicação a outras pessoas. E aí nós lembramos que o artigo 56, ele também é importante, só que o artigo 56, ele vai falar que essa obrigação será dos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental. Já que a gente está nessa onda de falar de artigos importantes, você sabe que o 245, ele vai trazer a previsão para uma infração administrativa. O 245, ele prevê para a gente uma infração administrativa, vai gerar multa quando não comunicar. Se eu faço a não comunicação, aí gera uma infração administrativa. Fechou? Bem tranquilo aqui pra gente. Vamos ver se tem mais uma questão. Questão número 5, 2021, prova de assistente social. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva região. Olha só que malandragem.
com prejuízo de outras providências legais. Não, professor. Nós lemos que é sem prejuízo de outras providências legais. Uma leitura desatenta poderia fazer perder uma questão. Nós já sabemos que o artigo 13, nós já debatemos, ficou errado porque é sem prejuízo de outras providências legais. O fato de comunicar ao Conselho não exclui a possibilidade de comunicar a outras, tomar outras providências, como, por exemplo, comunicar à autoridade policial, ao juiz, fazer alguma outra comunicação. Questão está errada, a questão número 5. Questão número 6, CESP, Secretaria de Educação de Pernambuco, ano 2022. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item a seguir. A humilhação é uma forma de tratamento cruel ou degradante e o seu uso contra a criança ou adolescente pelas pessoas encarregadas do seu cuidado, do seu trato, de sua educação ou de sua proteção é proibido por lei. A questão está correta e eu vou precisar trabalhar com vocês, questão está correta, e eu vou precisar trabalhar o que vem a ser tratamento cruel ou degradante e o que vem a ser castigo físico. Muito comum você encontrar questões nesse sentido, e aí eu vou precisar de uma folha em branco e a gente vai trabalhar um tópico que as bancas amam cobrar. Professor, você tem maus tratos? Tem. E além dos maus tratos, eu tenho um tal de castigo físico e eu tenho um tal de tratamento cruel ou degradante. São diferentes? São. E aí, o que a questão ele vai trazer pra gente? A cobrança do que é castigo físico e o que vem a ser tratamento cruel ou degradante. Vamos organizar isso na sua cabeça? Jogo pra cá. Então, nós teremos a figura do tal do castigo físico de um lado. E do outro, nós teremos a chamada, o chamado tratamento cruel ou degradante. São diferentes? São, professor. Para a prova, nós temos diferente. Do que vem a ser um castigo físico, a lei especifica para a gente, e a lei também especifica o que vem a ser esse tal de tratamento cruel ou degradante. Para você decorar e não levar para a prova, quando eu falo de castigo físico, eu quero que você associe o castigo físico a 2 letras. E quando você vir tratamento cruel e degradante, você vai associar a 3 letras aqui para a gente. Vamos começar pelo castigo físico. O castigo físico você vai associar ao LS. E já o tratamento cruel e degradante, o AR, com H no começo, para ficar mais fácil. Quem é quem aqui? O castigo físico é aquilo que gere uma lesão ou que gere um sofrimento físico. Caiu na tua questão que gerou lesão ou sofrimento físico, você vai chamar de castigo físico. Por sua vez, o nosso tratamento cruel e degradante é o AR, começando com H. É o H de humilhação. Humilhação. Então, a conduta que gere a humilhação de uma criança ou adolescente é chamada de tratamento cruel ou degradante. Aquela que gere uma ameaça, só que aqui eu tenho uma ameaça grave. A ameaça grave configura tratamento cruel ou degradante. E aquela ação que ridicularize crianças e adolescentes. Tá, professor, essa galera toda, tanto o castigo físico quanto o tratamento cruel e degradante, são vedados no ECA. Então, o próprio estatuto traz a vedação, logicamente. Além disso, eles serão comunicados. Suspeita e confirmação. Tanto se eu tenho a suspeita quanto eu tenho a confirmação. São comunicados ao Conselho Tutelar. E por último, nós sabemos que eles recebem sanções. E eu sei que as sanções para eles, tá? São aplicadas, essas sanções são aplicadas pelo
Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também vai aplicá-la, essas sanções. Então, fique atento que, Conselho Tutelar é para quem eu comunico e Conselho Tutelar é quem aplica as sanções também para castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Comunico ao Conselho e o Conselho aplica as sanções. E claro que as duas situações são situações vedadas, proibidas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bora dar uma olhadinha como é que o ECA trouxe isso pra gente? Então, eu já sei o que é castigo físico, eu já sei o que é tratamento cruel e degradante. Sei que as duas condutas são vedadas. Sei que eu tenho que comunicá-las ao Conselho Tutelar. As sanções por elas serão aplicadas pelo próprio Conselho Tutelar. E o que o ECA trouxe pra gente? A literalidade é importante. Aí o ECA... ele especificou aqui, né? Mas é justamente o que eu acabei de falar. Desculpa aí, ficou o artigo 18A, ele ficou logo embaixo aí. Então é o artigo 18A que ia falar sobre isso. Errei, fui moleque, coloquei aí a página, que na verdade era para eu trabalhar o que era castigo cruel, o que era tratamento cruel degradante, o que era castigo físico, mas é justamente o que eu esquematizei aí para vocês. Dá um print nessa tela aqui, porque agora, quando vier, vai aparecer o artigo logo aí abaixo dessa tela. Aí ficou feio pra caramba, mas bora pra questão. Aí eu venho para a questão 2024, Banca CESP, Tribunal Superior Eleitoral, cobrou o seguinte do candidato. Ainda com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julga o item subsequente. A conduta que humilhe, então ele trouxe uma aqui, humilhe ou ridicularize criança é considerado tratamento cruel. Perfeito. Professor, tratamento cruel, nós fechamos que é o tal do AR. E aí o tratamento cruel pode ser aquela que gere a humilhação, pode ser aquela que gere uma ameaça grave e pode ser aquela que ridicularize criança e adolescente. Lá, dizer a criança e o adolescente. Aqui ele trouxe uma delas. Ele trouxe a ação de humilhar e a de ridicularizar. Ficou faltando só a ameaça. É um tratamento cruel? Sim, é um tratamento cruel ou degradante. Questão correta aí na nossa estrutura. Olha só, 2023, perguntou o seguinte, promotor de justiça, 2023, os pais ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescente, educá-las, protegê-las. Então aqui vai para os pais, mas lembre-se, como eu falei com você, não só os pais, qualquer pessoa que esteja encarregado de cuidar de criança e de adolescente. Cuidado com a questão que fala assim, os maus tratos, os castigos físicos e o tratamento cruel e degradante somente poderão ser praticados por pais. Errado. Podem ser pelos pais, podem ser pelos responsáveis ou por qualquer pessoa encarregado de cuidar de criança e de adolescente. Poderão ser sancionados, ser penalizados se utilizarem o tal do castigo físico. O que é o castigo físico? É aquilo que gere lesão ou sofrimento, ou tratamento cruel e degradante, que é aquilo que humilhe ou faça uma ameaça grave ou venha a ridicularizar criança e adolescente. Poderão ser sancionados, punidos em função dessas práticas. E aí vem a questão e pergunta, os pais ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico, é o LS, e tratamento cruel e degradante, é o AR. Então, falou de castigo físico, é redundante mesmo. LS, lesão ou sofrimento. Falou de tratamento cruel ou degradante, aí eu lembro que é o AR. Humilhação, ameaça ou ridicularize. Como forma de correção, disciplina, educação estarão sujeitas às medidas. As sanções, elas sim, quem aplica as sanções é o próprio Conselho Tutelar. Quem vai aplicar as sanções? Próprio Conselho Tutelar. Aí veio a questão e falou, entre essas sanções, alteração de guardas e restrição do direito de visita. Aí ele estragou a questão. Por quê, professor? Essas sanções não são previstas no artigo 18b. Quando tu pega o artigo 18b, ele não tem alteração da guarda, restrição dos direitos de visita. Essa sanção, essas aqui, ó, alteração da guarda, né? Essa que vai ser alteração da guarda e restrição dos direitos de visita, somente
somente serão aplicadas essas específicas pelo juiz. Não é nenhuma sanção de maus tratos, mas falou de alteração de guarda, falou de restrição de direitos de visita, quem vai fazer isso é o juiz da infância e da juventude. Já leve isso para o restante da nossa perspectiva de ECA. Quando vier uma questão falando sobre alteração de guarda, destituição do poder familiar, ou então colocação em família substituta, ou então falando sobre proibição do direito de visita, essas sanções são o juiz da infância e da juventude que aplica. Já fique atento, porque essas ações sempre caem em questões. Já vou dar até um bizu. Professor, apareceu lá na minha questão, ó. São aplicadas pelo juiz. O que eles gostam muito de colocar no dia a dia? Ele gosta de falar assim, ó. Perda da guarda. Perda da guarda. Eles gostam de falar de destituição da tutela. Destituição da tutela, ou então locação em família substituta, ou então destituição do poder familiar. Outra também, proibição de visita. Proibição do direito de visita. Cai demais? Cai. Essa galera toda que eu coloquei aqui para você, tudo isso aqui é competência do juiz. Não é competência do conselho tutelar. Não é competência do conselho tutelar. Já vou te adiantar um monte de questões que vão aparecer ao longo da sua prova. Quem faz essas questões é o próprio juiz, não é o conselho tutelar. Eu até acrescentaria acolhimento familiar e acolhimento institucional. Eu também acrescentaria aqui, ó, uma questão que cai muito, que são os acolhimentos. Acolhimentos. Familiar e institucional. Você tem o acolhimento familiar e você tem o acolhimento institucional. Quem aplica isso aqui é o juiz. E ao longo do nosso curso de ECA, você vai ver que várias vezes eles vão colocar isso aqui na conta do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não aplica nenhuma dessas medidas que eu coloquei estampadas aí para você. Dá um print nessa tela, copia esse negócio, fique atento porque, ó, vou repetir, perda da guarda, destituição da tutela, colocação em família substituta, destituição do poder familiar, proibição do direito de visita, inserção em acolhimento familiar e institucional, são competências do juiz da vara da infância e da juventude. Não serão competências do conselho tutelar. E vão vir várias questões jogando isso aqui para o conselho tutelar. Professor, mas o que o conselho tutelar pode aplicar quando fala de maus tratos? Nós já trabalhamos isso. Aí estão aqui, ó. Quais são as sanções que o conselho tutelar pode aplicar? Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. A advertência e a lei Henri Borel trouxe a garantia de tratamento de saúde especializado à vítima, foi a de 2022, colocado pela lei Henri Borel. Deixei uma observaçãozinha, todas essas sanções, quem aplica é o próprio conselho tutelar, mas quando ele aplica não gera prejuízo de outras providências legais que poderão ser tomadas também pelo juiz, pela autoridade policial ou outras pessoas aplicando providências necessárias, que porventura sejam
necessárias. Tudo bem? Pega essas sanções, dá uma olhadinha, isso tudo está no artigo 18b, é um artigo muito bom de cobrança, é um artigo que as bancas gostam, tanto é que eu passei por ele algumas vezes, fui até repetitivo, mas o meu objetivo é te levar às melhores questões, à aprovação e entender ECA de uma vez por todas, sem fórmula mágica, é estudar, é ler, é pegar aquilo que tem maior cobrança no dia a dia de prova. Tudo bem? Bora voltar para cá? Vamos para a nossa próxima questão, 2023, Banca CESP perguntou. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julga o item a seguir. A medida que garante tratamento de saúde especializado à vítima de castigo físico, essa medida foi a colocada pela Lei Henri Borel. Garantir tratamento de saúde especializado à vítima. Dá uma olhadinha, tá no artigo 18b. E eu fiz uma observação que ela foi incluída pela Lei Henri Borel. Chamei a sua atenção, Lei Henri Borel de 2022 introduziu essa nova sanção. E ela vem e fala que somente poderá ser aplicada pela autoridade judiciária. E aí eu sei que a questão está errada. Porque ela pode ser aplicada? Pode, mas pode ser aplicada pelo Conselho Tutelar. Quem aplica essa sanção é o próprio Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Quem aplica é o Conselho, não é exclusiva do juiz. Fechou? E aí eu tenho que falar sobre convivência familiar e comunitária. É um outro tópico que a gente vai inserir e trazer muitas questões. Tem coisa boa, tem informações necessárias. Eu vou fechar aqui e na próxima aula a gente vem e aprofunda, traz aí mais informações para vocês. Tudo bem? Se tiver dúvida, clique aí na próxima aula para a gente começar a falar ainda sobre convivência familiar e comunitária, né, que é um tema muito grande. E se tiver dúvida, me chame nas redes sociais. No Instagram, Professor Adenilton, vai ser um prazer imenso em bater um papo com você. Tudo bem? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!